Neste vídeo, a polêmica da chegada de 4 mulheres assembleianas no pastorado, na liderança da igreja, uma inclusive como pastora presidente. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Diante dos últimos acontecimentos envolvendo a área eclesiástica da Adebras Paraíba, foi inevitável não relacionar a promoção, a ascensão da esposa do cantor e pastor Samuel Mariano ao posto de pastora presidente da Assembleia de Deus, Ministério do Brás Paraíba, com outras 3 mulheres que ascenderam ao posto de dirigente de uma igreja Assembleia de Deus no Brasil. Aqui no canal eu postei diversos vídeos sobre o papel da mulher no ministério assembleiano, desde a fundação da Assembleia de Deus lá no Belém do Pará, em 1911, com a figura de Frida Wingren, Sarah Berg, entre outras, mais contemporâneas aqui da gente. Para saber mais, assista a playlist Gênero na Assembleia de Deus aqui no canal. Eu vou deixar o link dessa playlist aqui nos cards, tá bom? E na descrição do vídeo. Sem dúvida, é um avanço expressivo que deve estar fazendo, no dito popular, muitos pastores, avesso ao ministério feminino, revirar-se no túmulo. E para ilustrar melhor a questão, organizei o vídeo apresentando um breve resumo da subida de 4 mulheres ao posto de líder de uma igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil. O primeiro caso, Cassiane. O segundo caso, Maria Lúcia, do Ministério de Catanduva, São Paulo. Márcia Nunes, da Assembleia de Deus Amazonas. E por último, Isabela Mariano, esposa do pastor e cantor Samuel Mariano, da Adebras Paraíba. Por último, eu deixo aí para vocês uma nota oficial emitida pela igreja relatando sobre os últimos acontecimentos envolvendo o pastor Samuel Mariano. No dia 23 de abril do ano de 2005, ao ser consagrada pastora ao lado do seu marido Jairinho, Cassiane entrou para a história da Assembleia de Deus como a primeira pastora da denominação centenária, quebrando um dos maiores tabus da instituição, o pastorado feminino. Isso aconteceu durante a cruzada da Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Brasil, Ministério Madureira, com uma multidão por testemunha. Cassiane e Jairinho foram consagrados pelo bispo Manuel Ferreira, na época presidente das Assembleias de Deus Madureira do Brasil, pelo reverendo Samuel Ferreira, na época pastor-presidente da Assembleia de Deus Madureira do Campo de Campinas, e por pastores presidentes presentes. No dia 18 de agosto de 2013, outro paradigma foi quebrado no que diz respeito à administração eclesiástica, ao eleger por aclamação uma mulher como pastora presidente de campo. Na ocasião, o pastor presidente Paulo Sérgio Dutra de Moraes informou à igreja sobre sua impossibilidade de continuar na presidência da Assembleia de Deus, Ministério de Catanduva, por orientação médica, pediu a sua jubilação e indicou a sua esposa, que já atuava como sua primeira vice-presidente, a pastora Maria Lúcia Machado de Moraes. Ela foi então indicada pelo seu esposo para ser sua sucessora na presidência da igreja e do ministério. A Assembleia de Deus de Catanduva, tradicional ministério da denominação no interior de São Paulo. Vale lembrar que o pastor Paulo Sérgio já havia recebido a presidência da igreja de seu pai, o pastor José Dutra de Moraes, em 1998. Tudo em família. Márcia Nunes
de Alencar Monteiro, a primeira pastora dirigente de congregação e área da Assembleia de Deus no Amazonas. A posse dela ocorreu na congregação de Jauma Batista, igreja que a pastora é responsável hoje. O presidente da Assembleia de Deus no Amazonas, o pastor Jonatas Câmara, realizou o culto. A irmã Márcia é viúva do pastor Kelvin Monteiro, que fundou a congregação em 2009 e faleceu no final de 2020 aos 48 anos, vítima de AVC. Eles eram casados há 25 anos, têm 2 filhos. O pastor foi homenageado em um culto fúnebre cheio de emoção. Após novos escândalos envolvendo o cantor gospel e pastor Samuel Mariano, ele teria renunciado à presidência da Adebras Paraíba e quem assumiu foi a sua esposa, a pastora Isabela Mariano. O pastor Júnior Feitosa estaria ainda na vice-presidência da Adebras Paraíba. Foi ele mesmo quem divulgou em seus stories no Instagram a reunião geral ordinária. Essas reuniões são realizadas somente em situações de troca de presidência e anualmente. A renúncia de Samuel Mariano seria apenas uma jogada de mestre, pois, na teoria, a sua esposa passa a presidir a igreja, enquanto, na prática, ele continuaria sendo a pessoa que manda. As coisas realmente estão mudando de forma considerável. Além do entrave de ser bíblico ou não o ministério pastoral feminino, agora a coisa evoluiu. Substituir um homem por uma mulher, ainda da mesma família. O nepotismo nas Assembleias de Deus está perdendo os limites. Segue a nota com referências não baseadas biblicamente no corpo do texto. Nota oficial em que a Igreja Adebras Paraíba publicou falando sobre acusações de infidelidade que foram divulgadas nos últimos dias envolvendo o nome do pastor Samuel Mariano. Áudios atribuídos ao religioso sugerem uma suposta traição com uma mulher casada. A Adebras João Pessoa, através do seu vice-presidente infracinado, serve-se da presente para esclarecer o quanto segue. A nossa igreja, Adebras João Pessoa, recebeu com muita alegria o pastor Samuel Mariano como nosso presidente. Logo nos primeiros dias notamos tratar-se de pessoa possuidora de uma fé arrojada e de uma visão de obra de Deus invejável. No culto inaugural e de sua posse, realizado no dia 10 de dezembro de 2019, o templo ficou lotado e, devido ao excessivo número de pessoas, para a continuidade do culto foi necessário deslocarmos para a praça próxima ao local, onde no dia reuniu mais de 3.000 pessoas. Começamos e continuamos surpresos e extasiados com o que Deus está fazendo em nossa igreja. Iniciamos o trabalho do zero e presenciamos muitos milagres a cada dia, dos quais listamos alguns: o grande crescimento da membresia, o recebimento de grande número de pessoas, a aquisição de bens móveis e imóveis, a construção de um campo que hoje já conta com 20 congregações, o reconhecimento da sociedade paraibana, a criação do IDEAS, Instituto de Desenvolvimento Educacional e Assistência Social, a loja da editora Betel, os cultos abençoados, a alegria estampada no rosto dos membros e participantes da igreja, o corpo ministerial, tudo acontecendo no dia a dia e muito mais. Mas Deus nos avisou que um grande vento logo iria se levantar para tentar atingir a igreja, pois ele precisava limpar alguns galhos que estavam ao lado de nossos pastores, armando emboscadas. Deus nos alertou e nos preparou para esse momento. Não vamos aqui nos deter e trazer detalhes a miúde, pois, bem como afirma a ilustre escritora francesa George Sand, a calúnia e injúria são armas da ignorância. Todavia,
servimos da presente para reafirmar que não aceitaremos nenhuma acusação contra nosso pastor Samuel Mariano e não aceitaremos que se torne o nosso pastor vítima de falsas acusações, pois temos conhecimentos de quem está por trás de tudo isso. As pessoas responsáveis pelas levianas acusações contra nosso pastor, a partir desta data, se tornam pessoas não gratas em nosso meio e saibam que, se a meta principal de um capitão fosse preservar seu barco, ele o conservaria no porto para sempre. São Tomás de Aquino. Mas nós estamos em alto mar, sujeitos e preparados contra qualquer tempestade. Não usaremos armas iguais às que estão usando contra nós, especialmente contra o nosso pastor Samuel Mariano. Áudios, vídeos e documentos usados por essas pessoas não têm nenhuma credibilidade, pois elas mesmas acabam se entregando quando dizem que esses materiais são editados. Não aceitaremos armas forjadas de forma diabólica, fabricadas a cada minuto contra nosso pastor e nossa igreja. Que Deus chame ao juízo eterno cada um dos que estão se levantando contra o nosso pastor. Nosso lamento será trocado por alegria. A nossa resposta a tais pessoas será dada dia a dia com o crescimento da igreja e com paz. Apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras de Assis. Quanto aos blogs e assemelhados, não daremos um minuto da nossa atenção. Somente deixamos claro que tomaremos as medidas legais, cabíveis, que recorremos a todos os tribunais necessários, todas as vezes que nos sentirmos atingidos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim, destruímos ideias falsas, segundo Coríntios 10:4. Tudo permanecerá como antes. No demais recorreremos ao dito de um sábio mineiro ao dizer: é o tempo que cura o queijo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.